11 de março, sexta, lição 11, jovens, Galeria da Fé. Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho, confiar em Cristo para obter o perdão de seus pecados, mas agora procuram viver corretamente por seus próprios esforços. Mas esse esforço é inútil. Jesus diz: sem mim você não podem fazer nada. João 15, 5. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que crescemos na graça. Ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve ser o primeiro e o último. Ele deve estar conosco não apenas no começo e no fim da nossa corrida, mas a cada passo do caminho. Davi disse: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Salmos 16, 8. Consagra-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade e ore: toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo que eu fizer seja operado em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber com que sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância à sua sabedoria, sua fragilidade ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para si mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados em si mesmo, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, sua beleza e na perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação. Cristo em sua humilhação. Cristo em sua pureza e santidade. Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação, e ao amá-lo, limitá-lo e depender totalmente dele, você se transforma à sua semelhança. Ellen G. White, Caminho a Cristo, página 69, 70. Deus nunca pede que creiamos se nos dar suficientes evidências sobre as quais possamos fundamentar nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se fundamentam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve se firmar em evidências, não em demonstrações.
Os que desejam duvidar terão a oportunidade de fazê-lo, enquanto os que realmente desejam conhecer a verdade poderão encontrar uma abundância de evidências nas quais apoiar sua fé. Com unidade. Operosidade da fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11, 3. Fé não é assentimento mental, nem salto no desconhecido, como entendia Soren Kierkegaard, nem impulso místico do homem religioso, nem esforço para se conquistar a divindade. Não emana da racionalidade humana, não é fruto da experiência, não é herança cultural, não é resultado da necessidade que o homem tem de superar a si mesmo, de alcançar o além, de manter contato com os seres de outro mundo, de garantir sua sobrevivência depois da morte. Fé é dom de Deus, uma dádiva na graça divina aos seus filhos, o meio que Deus usa para dirigir a vida de seus servos, fazendo-os andar conforme sua vontade. O perverso não pode ter fé verdadeira, mas apenas crença, geralmente em falsos deuses ou ícones sacramentados. Antes do advento de Moisés e da lei, Deus já conduzia seus eleitos por meio da fé, isto é, atuando no interior do ser humano pelo Espírito Santo. O controle da mente pela fé produziu, antes e depois da lei, os mais consagrados servos de Deus, como, por exemplo, os patriarcas, juízes, profetas e tantos outros. Em resumo, a fé é o meio pelo qual Deus atua em seus servos e por meio deles, resultando disso sua consequente operosidade, mas de maneira natural e, ao contrário do que muitos pensam, não se torna uma máquina nas mãos do divino. A mente é liberta para detestar o mal, optar pelo bem e afinar a vontade com a do Criador, pois se torna capaz de interagir com Ele por meio do Espírito Santo, que lhe é outorgado pelo Filho. Diálogo aberto. De 0 a 10. Quanto você concorda com o texto acima? Por quê? Ter fé é saber que o que não estamos vendo pode acontecer. Concorda com essa frase? Em seu dia a dia, você é do tipo que coloca o pé na água ou coloca o pé para trás, desacreditando no que vai acontecer, e só acredita vendo? O cristão tem vida própria, autêntica, absolutamente humana e real. Não como ser isolado ou apenas humanizado, mas porque Deus em Cristo domina seu interior, vive nele. Assim, entendia Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Fim da lição. O Máxima, Ministério de Apoio aos Cegos, Idosos e aos Não Alfabetizados, produz esse áudio. Texto produzido pela Casa Publicadora Brasileira. Visite nosso site www.maxima.com.br. Esse tema será estudado amanhã em uma de nossas igrejas adventistas do sétimo dia. www.encontreumaigreja.com.br. Eu sou Rosane Brunelli. Bom dia, feliz sábado.